Olá, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo agora ao terceiro vídeo do tópico 8 de computação para engenharia. Estamos falando sobre ponteiros e alocação dinâmica de memória. E aí está o nosso assunto final e é o assunto específico desse vídeo, falar de alocação dinâmica. Muito bem. Além, né, o que a gente viu até agora é que a gente pode declarar variáveis escalares, podemos declarar também vetores na forma de variáveis locais ou até variáveis globais, e a gente, né, tem nessas declarações de vetores, a gente sempre tem que fazer já, uma determinação já inicial e fixa de tamanho. Então, o tamanho, né, dos vetores que a gente declara de um determinado tipo, eles têm que ser fixos, pré-determinados. Além disso, a gente pode agora usar o recurso da alocação dinâmica de memória, na qual a gente vai fazer a reserva de espaços de memória, só que com tamanho arbitrário, e vamos manipulá-los por meio dos nossos ponteiros. E por que isso é interessante? Porque você ganha agora uma flexibilidade no trato com a memória, na gerência da memória. Imagina, por exemplo, uma aplicação que você tem que alocar num certo momento 500 megabytes de dados ou 1 gigabyte de dados, coisas desse porte, desse tamanho. Então, você pode ter situações muito complicadas, muito, né, de gerência de espaço de dados no seu programa durante a execução, e que o ideal é você fazer isso justamente com um maior controle, podendo criar esses espaços, assim como remover e retirar esses espaços. E isso vai poder ser feito enquanto o programa é executado. Então, o programa, durante a sua execução, pode decidir se libera, se cria um determinado espaço de memória e a quantidade que for necessária, que é muitas vezes dependente da entrada. Então, às vezes, dependendo da entrada que o usuário dá, que o programa recebe, você vai ter que alocar uma certa quantidade de memória. E aí, como fazer isso com as ferramentas que a gente viu até agora? Não seria possível. Com a alocação dinâmica de memória, é possível fazer isso. Os dois operadores fundamentais para se fazer isso são esses daqui destacados ao final do slide. O operador new, que aloca um espaço de memória, e o operador delete, que libera um espaço de memória. Essa alocação e essa liberação são de espaços justamente naquela outra área do espaço de endereçamento de um programa, que é a área de dados, também chamada de heap. E aí, como então eu vou usar esse recurso? Vamos começar pela alocação de memória. A alocação de memória, então, vai ser feita através do comando new. Eu vou indicar ao lado do comando new o tipo de dado que eu quero declarar, alocar dinamicamente. Seja um tipo escalar ou seja um tipo vetorial, em que aí eu ponho o nome do tipo, colchete, o número de elementos que eu quero guardar de forma vetorial dentro dessa área de memória. E aí, uma informação que é fundamental é que esse operador vai fazer a alocação de memória e ao encerramento dessa alocação ele retorna um ponteiro para o seu programa. Então, veja que a gente pode alocar a memória através do comando new e aí atribuir o retorno desse comando para uma variável do tipo ponteiro. E esse endereço, esse ponteiro é justamente o endereço que inicia aquele bloco de memória que você solicitou a alocação. Por exemplo, imagine então que eu quero agora alocar um vetor para armazenar 5 inteiros de forma dinâmica. Basta então eu declarar primeiro o ponteiro e fazer o ponteiro receber
a alocação feita através do comando new. Então veja, eu estou invocando, né, a alocação dinâmica de memória de um bloco de 5 inteiros, né, então int colchete 5, vai criar um espaço em memória exibido aqui, né, nessa figurinha, que tem 5 posições para guardar inteiros, e a variável foo aqui é um apontador do endereço dessa primeira posição. E aí, como é que eu posso manipular e acessar elemento a elemento desse vetor? Eu posso usar a sintaxe convencional de vetores, ou eu posso usar a sintaxe que acabamos de aprender nos vídeos anteriores para manipular ponteiros, colocando, né, o operador asterisco aqui para acessar o conteúdo apontado pelo ponteiro foo. Se eu quero acessar a segunda posição, eu também uso a notação de vetor, ou eu uso a notação de ponteiro, de incrementar o endereço apontado, né, o endereço armazenado em foo, e daí pegar o conteúdo apontado por esse endereço, e assim por diante. Então, vamos ver o exemplo new.cpp, e aí a gente vai poder, né, com esse exemplo, entender um pouco também dessa organização aqui. Vamos mais uma vez para o ambiente Windows. Vocês estão vendo aí o exemplo new.cpp, que ele está criando justamente um vetor de forma dinâmica, e vejam só, o tamanho do vetor que ele cria de forma dinâmica é justamente dependente da entrada que o usuário dá. Então, olha, eu declarei uma variável n aqui, o programa lê do teclado um valor e atribui para essa variável n através do operador de extração. Então, se eu digitar 10, 1 milhão, se for 10, eu vou fazer a alocação dinâmica de um bloco de n inteiros, um vetor, ou alocação, no caso, 10 vetores, se eu digitei 10, se eu digitei 1 milhão, ele vai fazer a alocação dinâmica de um bloco para guardar 1 milhão de inteiros, e aí o retorno do endereço inicial desse bloco é atribuído para o ponteiro P. E aí eu posso, por exemplo, manipular, como eu falei, como se fosse um vetor convencional, como, né, a gente já estudou anteriormente vetores. Eu posso, por exemplo, atribuir aqui o próprio valor, né, o próprio valor i para a posição i, e imprimir, como eu estou fazendo aqui. E por fim aqui eu estou desalocando a memória. A gente vai falar de desalocação daqui a pouco, então não se preocupe também para entender esse comandinho aqui não. Então vamos lá, vamos brincar com esse programa aqui. Compilei, né, mandei compilar e executar simultaneamente, em sequência, né, não simultaneamente. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 10, ele alocou dinamicamente um vetor de 10 inteiros e inseriu os números de 0 a 9 nessas 10 posições. Se eu, por exemplo, agora executar e inserir de informação 100, o meu programa aloca dinamicamente um vetor de 100 inteiros e insere os valores 0 a 99 nas respectivas posições. E aí, voltemos para o slide, o que está acontecendo? Está acontecendo lá no programa, né, durante a execução, algo parecido com isso daqui, né, que vocês estão vendo aí nessa figura. Então, imaginem, né, que esses endereços são arbitrários. A variável p sozinha, ela armazena o endereço, ela é um ponteiro que armazena o endereço que guarda o primeiro elemento do meu vetor. Então veja, né, a variável p guarda, imaginem, né, que o sistema operacional escolheu o endereço BF00 em hexadecimal para alocar dentro da área de dados do espaço de endereçamento do seu programa o vetor. Então, P sozinha representa o ponteiro que guarda esse endereço BF00. Quando eu faço o conteúdo de P
ou o conteúdo, né, da variável apontada por P, ou do elemento apontado por P, ou P de 0, eu estou me remetendo ao valor armazenado no endereço que P carrega. Então, no caso, eu vou pegar o valor 0, que está no endereço BF00. Se eu faço agora referência a P de 1 ou P mais 1 conteúdo apontado, aí a mesma ideia, eu estou incrementando, né, indo para a posição seguinte na memória e pegando o valor, acessando, referenciando o valor 1 guardado aqui, né? E assim por diante, né? O último valor, né, alocado aqui está no endereço BF63 em hexadecimal, são as 100 posições consecutivas, e ele, né, representa aqui, né, ele guarda aqui o valor 99, que é acessível através, né, da expressão P de 99, ou se eu fizer P mais 99, ou seja, pegar o endereço base, somar 99 posições e aí acessar o conteúdo apontado por esse endereço. Então, essa é a ideia que está por trás da manipulação de vetores como ponteiros e aqui no caso em especial já do uso dessa manipulação no mecanismo de alocação dinâmica de memória. Bem, agora, né, entendemos a sintaxe, o comando para fazer a alocação dinâmica de memória, mas falta a gente ainda falar do mecanismo de liberação da memória. Então, do mesmo jeito que agora nós temos poder para criar, reservar espaços na memória para guardar dados durante a execução do nosso programa, a gente também tem poder e controle para liberar pedaços do espaço de endereçamento do nosso programa que estão ocupados com dados para que eles sejam desalocados, liberados. Isso é feito através do operador delete. Então, o operador delete e ao lado dele informando a variável que é o ponteiro para aquele bloco de memória, vai desalocar aquele bloco para você. Se o bloco, desculpas, isso se é um único elemento, né, por exemplo, se alocou dinamicamente um elemento inteiro, né, um elemento char, um elemento double, um elemento, digamos assim, escalar. Agora, se você quer desalocar dinamicamente um vetor de dados, você tem que usar essa segunda sintaxe aqui, delete, colchete, um do lado do outro aqui, vazio. Então, essas, tudo grudado aqui, tudo junto, né? Delete junto com colchete aqui, uma palavra só, e aí você indica o ponteiro para o bloco de memória que representa um vetor ali que foi alocado dinamicamente. Então, vamos ver aqui o exemplo delete.cpp. Vou alternar aqui para a tela do Windows. Aliás, antes de falar do delete.cpp, só para a gente fechar, né, o exemplo new.cpp, aqui agora a gente entende, né, o comando delete aqui está fazendo a desalocação de memória do vetor P que foi alocado dinamicamente aqui inicialmente. Indo para o delete.cpp, aqui esse exemplo ele não tem nenhuma utilidade real, assim, só está aqui mais para a gente entender um pouco a sintaxe da desalocação de memória. Eu estou repetindo a operação de alocar, informar o endereço desse bloco alocado e desalocar. Várias e várias vezes, aqui no caso 100 vezes eu estou fazendo essa repetição. Então vamos ver o que acontece aqui. Vou compilar e executar para vocês verem. Tá aí, vejam só, né? O programa fica repetidas vezes alocando, solicitando ao sistema operacional a alocação da memória, através do comando new. O comando new retorna sempre o mesmo endereço para alocar. E ele sempre retorna o mesmo endereço porque eu faço a alocação e logo em seguida eu desaloco aqui. Então é por isso que se repete sempre o mesmo endereço que se libera imediatamente eu solicito para que ele seja alocado. O sistema operacional retorna esse endereço ao programa para fazer a alocação desse bloco de
valores inteiros. Mas o que é mais importante aqui é entender essa sintaxe, que se eu quero alocar a memória, eu uso o comando new, e para desalocar a memória, desalocar um vetor criado de forma dinâmica, aí eu uso o comando delete colchetes. Muito bem, voltemos para os slides. Vamos agora para um exemplo um pouquinho mais prático, que é o transposta dinâmico, que vai ser um exemplo para a gente entender agora como eu posso fazer alocação dinâmica de matrizes ou vetores multidimensionais. A ideia aqui é eu fazer uma alocação de vetores, ou seja, eu faço primeiro a alocação de um vetor de apontadores, como se no entendimento justamente de que se um vetor é um ponteiro para o primeiro endereço do bloco, uma matriz é um vetor de apontadores, onde cada apontador aponta para o endereço daquela linha que começa. E daí eu faço para cada linha um vetor de elementos alocado dinamicamente. E aí tem que se tomar o cuidado para, na hora da liberação do espaço, também aplicar essa operação delete, a desalocação, ela tem que ser feita de forma linha a linha da sua matriz, do seu vetor multidimensional. Vamos entender isso melhor na prática aqui, olhando para o exemplo transposta dinâmico. Então vejam só aqui, ó. Então eu quero alocar dinamicamente uma matriz. Se uma matriz ela é um vetor de vetores, então ela vai guardar ponteiros, ela é uma lista de ponteiros, então ela tem que ser ponteiro para outros ponteiros, e é por isso daí que, vejam a declaração aqui na linha 5, 2 asteriscos ao lado de mate, que é o meu ponteiro para ponteiros. Aí imagine que o usuário informa para você as dimensões da matriz, dado pelos valores D e K, e dessa forma você consegue fazer a alocação dinâmica. Como eu falei, eu quero declarar primeiro o vetor de linhas. Então, eu faço primeiro o uso do comando new, passando como tipo int asterisco. Ou seja, eu vou criar um vetor de tamanho D, onde cada posição guarda um ponteiro para int. E aí, para cada posição desse vetor criado mat, eu aloco dinamicamente um novo vetor de tamanho k. Então eu vou ter d posições, em cada uma das d posições eu guardo outras k posições, as k colunas, d linhas por k colunas. Então assim eu consigo fazer a alocação dinâmica de uma matriz. Feito isso, todo o resto é convencional, todo o resto é a manipulação convencional de matrizes. Por exemplo, aqui estou lendo, solicitando ao usuário a inserção de valores e lendo valores do teclado e atribuindo posição a posição da minha matriz, a todas as linhas e todas as colunas. Aqui, daí, por fim, eu vou primeiro imprimir a matriz na sua forma original e depois imprimi-la na forma transposta, invertendo a ordem, a relação de coluna com linha. E aí, outro ponto que é importante aqui nesse exemplo é a gente entender a desalocação de memória. Do mesmo jeito que a alocação eu tive que fazer de forma iterativa, através da repetição de comandos new, para alocar uma linha de cada vez, aqui eu tenho que desalocar uma linha de cada vez. Então veja, para cada uma das linhas eu desaloco o ponteiro daquela respectiva linha. E aí, por fim, eu desaloco o vetor de ponteiros. Muito bem. Podemos, acho que, compilar e executar. Demorando um pouco, por conta da gravação, e da execução em ambiente virtual aqui. Então veja, eu posso digitar aqui, eu quero construir, alocar dinamicamente uma matriz 2 por 3.
Eu dei Enter, mas poderia ter só dado espaço, né? Não tem, os dois são separadores aqui para a operação de leitura. Então vamos fazer uma matriz toda cheia de uns não, né? Vamos fazer uma matriz assim. Vejam só, a matriz com as linhas 1, 1, 1, 2, 2, 2, só transposta 1, 1, 1, 2, 2, 2 nas colunas. Sucesso na operação e usamos a alocação dinâmica de matrizes. Muito bem. O último exemplo desse vídeo e do tópico, ele relembra que um exemplo que a gente já viu lá para trás, quando falamos de comandos de repetição, depois revisitamos até esse exemplo falando de vetores, que é aquele exemplo de uma relação de notas, que eu quero calcular média e desvio padrão. Vejam então aqui, é o programa notasdinâmico.cpp. Primeiro ele explorando, né, como eu falei, né, vamos explorar exaustivamente o uso do recurso de funções agora. Então veja agora que conhecendo as funções, como a gente pode deixar bem mais organizado o nosso código. Eu fiz aqui uma primeira função para a leitura das notas, em que um vetor nota é passado, né, declarado como parâmetro. A gente já sabe que vetor é sempre passado por referência, então vejam que os valores lidos do teclado e gravados aqui no parâmetro nota, no vetor nota, vão ser atualizados no argumento também que eu passar na hora de chamar essa função leia notas. Então, esse procedimento aqui, na verdade, vai fazer a leitura das notas para mim, guardando no vetor de parâmetro nota aqui, e depois eu tenho uma função que recebe um vetor v de double, o seu tamanho n, e calcula e retorna a sua média para quem chamou a função. Então agora eu tenho separadinho aqui a função de cálculo da média, aqui eu tenho separadinho a função de cálculo do desvio padrão, que não só recebe o vetor, claro, de informação das notas, como o seu tamanho, mas também agora já a média desse vetor já pré-calculada, para não ter que repetir justamente aqui a informação. Eu poderia, na verdade, até deixar esse parâmetro de lado aqui, né, tirar esse parâmetro aqui da declaração e aqui dentro de desvipad chamar a função média também. Isso também funcionaria, não tem problema. E aí, o que eu vou fazer aqui em desvipad? Calcular o desvio padrão usando justamente aquela expressão matemática que a gente já viu lá nos exemplos vistos desse assunto nos tópicos passados. Então, calculo o desvio padrão, calculo a soma dos desvios quadráticos aqui e depois tiro a raiz quadrada dessa média. Então aqui eu quebrei então, as operações do meu programa de cálculo de notas em funções, cada uma responde por uma determinada operação, uma determinada tarefa do meu programa, e agora, continuando aqui o exemplo, o código-fonte termina com a declaração da função main, então o programa, o ponto de inicialização do meu programa, declarando dinamicamente um vetor de notas. Vejam só, eu declaro um ponteiro, notas, aí solicito ao usuário que pelo teclado informe o tamanho da turma, por exemplo, 30, e aí ele vai fazer a alocação dinâmica do vetor de notas com base nesse tamanho lido do teclado, e aí vai fazer a leitura chamando a função leiaNota, vai calcular a média usando a função média, vai calcular o desvio padrão usando a função desvipad e passando os respectivos argumentos adequados para cada uma das suas funções. Terminamos de usar o vetor notas, o que vamos fazer? A desalocação da memória que foi alocada aqui na linha 8 dinamicamente. Desalocamos a memória, passando o ponteiro do bloco de memória, e aí o programa imprime os resultados de média e desvio padrão. Então tá aí um exemplo mais prático, mais real também de alocação dinâmica de memória,
assim como, né, continuando a usar os recursos das funções. Vamos voltar aqui para o Windows para compilar e executar esse exemplo. Vocês, claro, sempre são incentivados a baixar esses exemplos, compilar, executar, editar, mexer, experimentar o máximo que puderem esses exemplos para irem assimilando os conceitos aí da casa de vocês. Então, por exemplo, eu quero lançar notas de um conjunto de 6 alunos, então vai ser alocado dinamicamente um vetor de tamanho 6. E aí, por exemplo, a nota do aluno 1 é 2, a nota do aluno 2 é 7, aluno 3, 8, 9, 3.5, 6.7. E aí, finalmente, com as notas lidas, cálculo de média, cálculo de desvio padrão e impressão dos resultados. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo. E no tópico como um todo, esse vídeo encerra o tópico 8 sobre ponteiros e alocação dinâmica de memória, outro tópico importantíssimo dentro do curso de computação para engenharia, outro conjunto de conceitos que é fundamental na formação aí introdutória de um programador, de um desenvolvedor de software. Então, espero que tenham acompanhado bem, estudem com afinco aí não só os slides, mas também os exemplos. E ficamos por aqui nesse vídeo. Até o próximo tópico.